CNU Bloco 7 Questões mais cobradas de políticas públicas. 1. Todo tipo de avaliação compreende diversas etapas. Qual das etapas abaixo não se inclui entre as etapas específicas da análise custo-efetividade? Eis. A. Definição do problema. B. Diagnóstico da situação. C. Análise de pré-factibilidade. D. Seleção da melhor alternativa. I. Incerteza e análise de sensibilidade. Gabarito. C. 2. Quanto às formas de exercício de funções públicas, julgue o item que se segue. Embora a formulação de políticas públicas seja uma responsabilidade indelegável do Poder Executivo, algumas funções auxiliares de representação de interesses podem ser atribuídas a outros agentes públicos ou privados. Certo. Errado. Gabarito. Certo. 3. Julgue o item subsequente, a respeito do padrão e perfil atual de gastos públicos federais. O crescimento dos dispêndios nas áreas de previdência e benefícios a servidores responde pela maior parte do crescimento do gasto social federal nos anos 90 do século passado. Certo. Errado. Gabarito. Certo. 4. Julgue o item subsequente, a respeito do padrão e perfil atual de gastos públicos federais. O crescimento das despesas financeiras da União nos anos 90 do século passado diminuiu consideravelmente a participação do gasto social frente à despesa total. Certo. Errado. Gabarito. Certo. 5. Julgue o item subsequente, a respeito do padrão e perfil atual de gastos públicos federais. O gasto social em educação, tanto per capita quanto em valores correntes, apresentou, nos anos 90 do século passado, uma trajetória declinante, basicamente devido ao congelamento dos salários dos professores. Certo. Errado. Gabarito. Certo. 6. Dada a natureza da ação estatal, os processos relacionados à implementação de políticas públicas são inesgotáveis. Eles podem variar no conteúdo, mudar prioridades, podem variar na forma, uso de diferentes instrumentos, podem variar em termos de atores, estatais ou não estatais. Mas a legitimidade da existência do Estado é definida por sua capacidade de colocar políticas públicas em prática, materializando e dando vida concreta a elas. O texto acima aponta que as políticas públicas são uma forma a partir da qual o Estado se torna a. Crítico das iniciativas sindicais. B. Defensor das associações patronais. C. Representante dos interesses privados. D. Porta-voz das demandas populares. Gabarito. D. 7. No que se refere à conceituação de políticas públicas no Estado moderno e ao processo de elaboração dessas políticas, julgue o seguinte item. Independentemente da tipologia adotada, é comum às políticas públicas o fato de se constituírem em espaços de poder onde se disputam recursos e a visão de mundo que orienta a ação sobre a realidade. Certo. Errado. Gabarito. Certo. 8. A respeito das políticas públicas, é correto afirmar que a. Geram bens públicos e privados. B. São o resultado da atividade política. C. Não possuem aspecto coercivo. D. Leis orgânicas municipais são políticas públicas. E. Estados e municípios priorizam a ocupação do que se convencional denominar a high politics. Gabarito. B. 9. Theodore Lowe, 1964-1972, desenvolveu a talvez mais conhecida tipologia sobre política pública. Para Lowe, a política pública pode assumir 4 formatos: políticas distributivas, políticas regulatórias, políticas redistributivas e políticas constitutivas. Sobre esses formatos, assinale a alternativa incorreta. A. As políticas distributivas possuem como características um baixo grau de conflito dos processos políticos, na medida em que são orientadas para conceder vantagens, e os seus custos tendem a não ser percebidos. B. As políticas regulatórias decorrem de ordens e proibições. Os seus custos e benefícios não podem ser mensurados previamente, visto que dependem da forma como essas políticas são configuradas. C. As políticas redistributivas possuem pouca propensão ao conflito e são de fácil encaminhamento, tais como as políticas sociais universais. D. As políticas constitutivas, que lidam com procedimentos, estão orientadas para a determinação das regras gerais sob as quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas, regulatórias e redistributivas. E. Lowe cunhou uma máxima: a política pública faz a política. Com essa máxima, Lowe quis dizer que cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas. Portanto, cada uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma também diferente. Gabarito. C. 10. Em relação à escolha pública, julgue o item que se segue. Se as preferências dos congressistas estão distribuídas de forma radialmente simétrica, então pode-se afirmar que, na votação do orçamento, o conjunto vencedor, o IN7 é vazio. Certo. Errado. Gabarito. Certo. Quer revisar? Para o CNU, inscreva-se.